Olá, querido aluno, para esta aula do seminário em que abordaremos terceiro NEF, capítulos 6 e 7. Você já percebeu que mesmo depois de experiências maravilhosas com Deus, algumas pessoas acabam se afastando dele? Depois que Deus protegeu os nefitas do bando de Gadianton, eles retornaram para suas casas e começaram a reconstruir sua vida. No entanto, não passou muito tempo até que o orgulho e a desunião começassem a fazer com que o povo ficasse rebelde contra Deus. E as consequências dessa rebelião foram tão graves que o governo acabou entrando em colapso e a sociedade se dividiu em tribos. Imaginem jogar um milho na água. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Agora, se jogarem uma pipoca na água, ela vai começar a dissolver. A água representa o mal e o milho ou a pipoca representa cada um de nós. Durante essa lição, gostaria que você fizesse uma autoavaliação para ver se sua resistência perante o mal está como milho ou está como a pipoca. Pense nas respostas das seguintes perguntas. É possível alguém ser rico e humilde? Pobre e orgulhoso? Instruído e humilde? Ignorante e orgulhoso? Depois de derrotarem Gideane e o bando de Gadianton com a força do Senhor, os nefitas expulsaram do seu meio todas as combinações iníquas e secretas. Eles voltaram para suas casas, mas apesar dessa grande vitória, Satanás trabalhou para enganar o povo. Em muito pouco tempo, os nefitas mudaram. Vamos ver o que aconteceu com esse povo que em tão pouco tempo, mesmo pouco tempo antes da vinda do Salvador, acabou se rebelando novamente contra o Senhor. Vamos ver como eles estavam no ano 26, lá em terceiro NEF, no 6 do 4 ao 9. E novamente começaram a prosperar e a tornar-se grandes, e passaram-se o 26º e o 27º ano, reinando grande ordem na terra, e haviam estabelecido suas leis com equidade e justiça. Ora, nada havia em toda a terra que impedisse o povo de prosperar continuamente, a não ser que caísse em transgressão. E foram Gidgidônio e o juiz Laconeu e os que haviam sido nomeados chefes que estabeleceram essa grande paz na terra. E aconteceu que foram construídas muitas cidades novas e restauradas muitas cidades antigas. E abriram-se muitas estradas e foram feitos muitos caminhos que iam de cidade a cidade, de terra a terra e de lugar a lugar. E assim se passou o 28º ano e o povo teve paz contínua. Agora vamos ver como eles estavam no ano 29, apenas 3 anos depois, lá nos versículos 10 a 18. Mas aconteceu que no 29º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns se encheram de orgulho e ostentação, em virtude de suas imensas riquezas, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições, pois havia muitos mercadores na terra, e também muitos advogados e muitos oficiais. E começou o povo a ser distinguido por classes, segundo as suas riquezas e oportunidades de instrução. Sim, alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza, e outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência. Alguns se exaltavam em seu orgulho, e outros eram extremamente humildes. Alguns respondiam injúria com injúria, enquanto outros sofriam ultrajes e perseguições e toda espécie de aflições, sem revidar, e eram humildes e penitentes diante de Deus. E assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair. Sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo empenho os mandamentos do Senhor. Ora, a causa da iniquidade do povo era esta: Satanás tinha grande poder para induzir o povo a entregar-se a toda sorte de iniquidades e a encher-se de orgulho, tentando-os a buscarem poder e autoridade, riquezas e as coisas vãs do mundo. E assim Satanás desencaminhou o coração do povo, para que cometessem toda sorte de iniquidades, de modo que não houve paz senão por poucos anos.
E assim, no começo do 30º ano, tendo o povo sido entregue durante um grande espaço de tempo às tentações do diabo, sendo levado para onde ele desejava e praticando toda sorte de abominações que ele desejava, e assim, no começo desse 30º ano, achavam-se num estado de terrível iniquidade. Ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativa a eles, pois fora-lhes ensinada, portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Como podem ter mudado em tão pouco tempo? A verdade que aprendemos com esse povo é que quando somos orgulhosos, damos espaço e poder a Satanás para nos tentar e nos tornar iníquos. Vamos ler a seguinte citação do presidente Ezra Taft Benson. O cerne do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e para com nossos semelhantes. Inimizade quer dizer ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre nós. E vamos à nossa primeira pergunta. Em sua opinião, por que ser orgulhoso permite com que Satanás tenha mais influência sobre nós? Devido ao orgulho daquele povo, toda a sociedade foi afetada. Vamos ver como estava a situação da sociedade nefita lá nos versículos 28 a 30. E fizeram convênio uns com os outros, sim, aquele convênio que lhes fora transmitido pelos antigos, o qual fora dado e ministrado pelo diabo de se unirem contra toda retidão. Portanto, se uniram contra o povo do Senhor, e fizeram convênio de destruí-los, e de libertar os culpados dos assassinatos das garras da justiça, a qual estava prestes a ser aplicada de acordo com a lei. E desafiaram a lei e os direitos de seu país, e fizeram convênio entre si de destruir o governador, e estabelecer um rei na terra, a fim de que não fosse mais uma terra livre, mas que ficasse sujeita a reis. Em 3º Nef 7,14 lemos, e aconteceu que no 31º ano estavam divididos em tribos, cada homem de acordo com a sua família, parentes e amigos. Contudo, haviam feito um tratado de não guerrearem uns com os outros, mas não estavam unidos no tocante às suas leis e à sua forma de governo, porque se haviam organizado segundo a vontade de seus chefes e de seus comandantes. Instituíram, porém, leis muito estritas, de que nenhuma tribo deveria ofender outra, de modo que, até certo ponto, tiveram paz na terra. Não obstante, seu coração havia se desviado do Senhor, seu Deus, e apedrejaram os profetas, expulsando-os do seu meio. Como podemos ver, o orgulho nos afasta de Deus e dos profetas e nos destrói como sociedade. Podemos ver esse mesmo tipo de comportamento nos nossos dias. Vamos ver o que o Elder Cook falou sobre esse assunto. Atualmente, a ordem que define união nas Escrituras é, em grande parte, ignorada, e muitas pessoas priorizam o tribalismo, muitas vezes com base em condição social, gênero, raça e dinheiro. Em muitos países, se não na maioria, as opiniões sobre como se deve viver são profundamente divididas. Na Igreja do Senhor, a única cultura que ensinamos e à qual aderimos é a cultura do Evangelho de Jesus Cristo. A união que buscamos é unir-nos ao Salvador e a seus ensinamentos. O livro de Mórmon deixa claro que não deve haver segregações, tribos ou classes. Devemos viver em união e igualdade diante de Deus. Como será que podemos vencer o orgulho? Mesmo com toda essa iniquidade, alguns nefitas permaneceram fiéis. Vamos ver a reação de Nefe no meio de toda essa iniquidade, lá no capítulo 7, dos versículos do 15 ao 17. E aconteceu que Nefe, tendo sido visitado por anjos e também pela voz do Senhor, tendo, portanto, visto anjos e sendo testemunho ocular, e tendo recebido poder a fim de que soubesse a respeito do ministério de Cristo, e sendo também testemunho ocular do rápido retorno do povo, da retidão para a iniquidade e abominações, assim, aflito com a dureza do coração deles e a cegueira de sua mente, foi para o meio deles, naquele mesmo ano, e começou a pregar ousadamente o arrependimento e a remissão de pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ensinou-lhes muitas coisas. E como todas elas não podem ser escritas e parte delas não bastaria, não foram, portanto, escritas nesse livro. E Nefe ensinou com poder e grande autoridade.
Nefe obteve sucesso com algumas pessoas se arrependendo e se humilhando. As Escrituras nos falam que aqueles que se converteram sinceramente foram visitados pelo poder do Espírito Santo e obtiveram um testemunho sobre Jesus Cristo. E vamos à nossa segunda pergunta. De acordo com a história do povo nefita, como podemos vencer o orgulho e a iniquidade? Esse é Jorge. Ele tem problemas com orgulho, mas ainda não sabe. Na mente dele, ele rotula as pessoas em grupos, boas e más. Ele também faz algumas coisas erradas e mantém em segredo. Ele fica frustrado quando as pessoas o incentivam a mudar. Critica seus pais e seu bispo pelas coisas que eles pedem que ele faça. Depois de algum tempo de frustração, Jorge começou a perceber seu problema e que todas as suas frustrações eram resultado do seu orgulho. Ele quer se livrar disso. O que você o aconselharia a fazer? Pergunte a alguém da sua família ou a algum amigo do seminário o que ele ou ela faria para vencer o orgulho. O elder Gary E. Stevenson, dos 12 Apóstolos, ensinou: quando somos orgulhosos, temos a tendência de tomarmos a honra para nós em vez de concedê-la a outros ou até mesmo ao Senhor. O orgulho costuma ser competitivo. É a tendência de procurar obter mais e achar que somos melhores do que os outros. O orgulho com frequência gera sentimentos de raiva e ódio e faz com que a pessoa guarde rancor e não perdoe. Esses ensinamentos do livro de Mórmon têm grande relevância para nós, porque aquele povo estava muito próximo da vinda do Salvador nas Américas. E nós, hoje em dia, estamos muito próximos da segunda vinda do Salvador. Vamos ver o que o profeta Ezra Taft Benson tem a dizer sobre isso. Encontramos, por exemplo, no livro de Mórmon, um modelo a fim de nos prepararmos para a segunda vinda. Grande parte do livro aborda as poucas décadas que antecedem a vinda de Cristo à América. Um estudo criterioso desse período nos permite determinar por que algumas pessoas foram destruídas nos terríveis juízos que precederam sua vinda e o que levou outras a permanecerem no templo, na terra de abundância, e tocarem as feridas das mãos e dos pés dele. Querido jovem, com tudo isso, nós aprendemos que lembrar constantemente do Pai Celestial e de Jesus Cristo nos ajuda a vencer o orgulho. Amar o próximo nos ajuda a vencer o orgulho. Escutar os profetas nos ajuda a vencer o orgulho. Ser humildes e nos arrependermos diariamente nos ajuda a vencer o orgulho. Devemos focar no exemplo de humildade de Jesus Cristo, o grande exemplo de todos nós. Ele sempre escolheu a humildade ao invés do orgulho. Ele até poderia ter sido orgulhoso, mas em vez disso, demonstrou perfeita humildade. Convido você a assistir o vídeo a seguir, onde veremos um exemplo de Jesus Cristo, onde ele poderia ter sido orgulhoso, mas ele escolheu a humildade. Durante o vídeo, analise o comportamento de Jesus Cristo perante as situações e faça uma autoavaliação do seu próprio comportamento. Veja se é necessário alinhar o seu comportamento com o dele e quais as formas de fazer isso. Escreva no seu diário de estudo maneiras de se tornar humilde como o Salvador Jesus Cristo. A minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo em todos os detalhes da nossa vida e lembrar-nos dele, que ele não nos deixa sozinhos em nossos momentos de dificuldades e tentações. E vamos à nossa terceira e última pergunta. Cite outro exemplo da vida de Jesus Cristo em que ele demonstrou humildade. Como esse exemplo te ajuda a vencer o orgulho? Querido jovem, que esses exemplos de humildade possam te lembrar que você não está sozinho. Sempre que você decidir ser humilde e vencer o orgulho, Jesus Cristo estará do seu lado, te fortalecendo e te motivando. Disso eu testifico e deixo essa aula com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Build my mansions out of sand, but I know the tide will come and wash it all away. I could give this world the strength I have, but when all is said and done, all of that will fade. I'm looking to heaven, a much higher view, and my heart is willing to follow you. Here am I know I'm not perfect, but here am I. Tell me what you need. You have my heart, you have my hands. I think I'm ready, so let me try. Here am I. Seen the dangers I will face, swimming through deep waters and braving many storms, but I know how much this heart can take. And through every broken road I won't be alone. I'm looking to heaven, a much higher view, and my heart is willing to follow you. Here am I know I'm not perfect, but here am I. Tell me what you need. You have my heart, you have my hands. I think I'm ready, so let me try. But here am I. Tell me what you need. You have my heart, you have my hands. I think I'm ready, so let me try. Here am I. Send me, send me. Send